certeza que vai ser a melhor cidade do entorno de Brasília. A cidade... Primeiro lugar, absoluta! TVN. Olá, minha amiga e meu amigo querido, que alegria poder estar com você. E mais um Papo Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. Vocês vão estranhar aqui as pessoas que eu estou trazendo hoje, mas eu vou explicar para vocês, porque vocês sabem que nós temos essa relação que já dura aí quase 3 anos, não é? Você sabe como é que começou o Papo Beça. Você que acompanha e que faz o sucesso do nosso programa, sabe como é que esse Papo Beça começou e por que ele foi criado e por que ele está sendo difundido e por que há esse sucesso do seu programa. Porque, afinal de contas, esse programa foi criado com a sua participação. Você ajuda a gente a fazer esse programa, você interage conosco, não só antes, como durante e depois do nosso programa. E você sabe que eu estou muito feliz em estar com você aqui, toda segunda-feira, na TVN Brasil. E, claro, estando com você, o fardo é mais leve, porque o fardo das nossas vidas, ele é meio pesado, principalmente nesses momentos que antecedem as eleições, todos os níveis, exceto os municipais, aqui no nosso país e também aqui no nosso Distrito Federal. E esse é o seu Papo Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento. Você sabe que nós criamos, o ano passado, antes de falar, vou ficar aqui esperando o Martim mandar o link para mim. Martim, eu não encontrei aqui, amigo, não achei aqui o link, programa ao vivo é assim, ele já vai mandar aqui para mim, eu já vou difundir para vocês. A Ângela que mandou aqui para mim. Já vou mandar aqui para algumas pessoas, enquanto isso a gente vai conversando. Vocês sabem que o ano passado nós lançamos aquele projeto Queremos Você Eleita. E por que queremos você eleita? Porque é importantíssima a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão política deste país. Você sabe que no nosso país nós temos a maioria da população composta de mulheres, a maioria da população do Distrito Federal composta de mulheres, e nós somos também a maioria da população de eleitor e eleitora neste país. E aí, há uma conta que não fecha, porque a maioria da população não participa dos espaços de poder e decisão no parlamento deste país de forma equitativa, de forma equânime, de forma igual. E aí, então, é claro, você que já conhece a nossa luta sabe que nós não podíamos deixar de encampar esta campanha Queremos Você Eleita, porque é importante a participação das mulheres na política e nos espaços de poder e decisão neste país. Mas, amadas, amados, nós estamos aí à porta das eleições deste ano e nós estamos aí na iminência de fazer uma recomposição, abre aspas, abre parênteses, espero, fecha parênteses, em todos os níveis aqui no Distrito Federal, né? E nós precisamos conhecer essa nova geração. Tem muitas pessoas despontando, muitos homens, muitas mulheres, pessoas que têm a sua vida dedicada não só ao ativismo social, também ao ativismo político e social. E, claro, aqui, como é um canal de denúncia, mas também de muita informação, nós vamos trazer para vocês. E hoje nós estamos começando essa nova pegada, esse novo projeto, que é conhecer a nova geração política do Distrito Federal. E nós vamos começar com esses 2 homens incríveis aqui, esses 2 homens que eu tenho um prazer enorme em conhecer e um prazer maior ainda em estar com eles aqui no nosso Papo Beça. E eu quero dar logo aqui o nosso boa noite ao nosso querido gestor educacional, radialista, enfim, esse homem da comunicação que hoje está aí se despontando e colocando o seu nome à disposição
para uma disputa político-partidária, é o meu amigo querido Totti. Totti, seja muito bem-vindo ao nosso Papo à Beça. Boa noite, telespectador. Boa noite, Lúcia. Satisfação grande estar aqui com vocês. Boa noite, pastor. Com muita satisfação, estou aqui na TVN para a gente poder me apresentar primeiro, né? Dizer quem é o Rodrigo Totti e quais são as minhas intenções na política. Nunca tive envolvimento com a política, nunca imaginei que algum dia eu pudesse almejar uma candidatura ou um cargo de deputado distrital, que hoje sou pré-candidato. Mas a caminhada está sendo muito boa, muito legal, estamos marcando muita presença, e é importante para o setor educacional ter a sua representatividade de fato, marcando essa presença na Câmara Legislativa. Eu que agradeço você estar aqui conosco, Totti. Nós vamos conhecer um pouquinho mais de Rodrigo Totti e daquilo que ele se propõe a fazer, caso sua pré-candidatura seja ratificada na convenção e ele venha a ser efetivamente um candidato e, possivelmente, um dos integrantes das nossas 24 cadeiras da Câmara Legislativa do Distrito Federal. João Rodrigues. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao nosso Papo à Beça. Boa noite, doutora Lúcia. É um prazer imenso estar aqui com todos. Boa noite, o nosso colega. Espero que vamos estar mais tempo juntos. E eu gostaria que fosse, pelo menos, esse final de ano e os próximos 4 anos, daí para frente, sabe Deus. E a todos vocês que estão aqui conosco, que vai acompanhar esse programa. Doutora Lúcia, eu estou aqui, assim, maravilhado de saber que a senhora é uma mulher de fé, uma mulher de palavra e de coragem, que nos convidou, me chamou para estar aqui, aceitou o desafio de cumprir um projeto tão maravilhoso, que é desenvolver, levar as pessoas a entender que existe uma solução. O Papo Beça, a denúncia, ou seja, mostrar a realidade para que as pessoas possam entender que existe uma bandeira. Então, eu estou aqui para dar continuidade a isso, para continuar. Eu quero poder ajudar, fazer parte desse projeto. E Brasília, eu acredito que Brasília vai ficar melhor, não vai piorar. Eu acredito numa esperança melhor para Brasília. Até porque Brasília é a capital da esperança, eu estou aqui. Eu quero fazer parte dessa história, por isso aceitei o desafio e me lançaram. Não era, como disse o nosso colega, não era pretensão, porque há uma preparação, sou pastor, trabalho com a igreja, sou pai de 4 filhos, sou casado, tenho uma responsabilidade muito grande religiosa, mas a necessidade foi algo gritante, o povo nos procurando, no hospital, nessa pandemia, algumas coisas, e ficamos presos em alguma situação, e hoje eles gritaram o meu nome, eu tive me senti na responsabilidade de assumir, de aceitar esse desafio, e aqui estou. Quero dizer que, com a bênção de Deus, aceitei o desafio como pré-candidato distrital para 4 anos vindouros aí, com muita unção, com muita bênção, com muito trabalho e desafios. Eu fico muito feliz quando a gente recebe aqui no Papo à Beça 2 homens que têm história, e nós vamos começar a ouvir a história desses homens, porque, olha, gente, a gente precisa conhecer, não é? Nós precisamos ver como é esse cenário que está despontando, porque aqueles que já estão lá na Câmara Legislativa, não é? A gente já conhece, não é? Pelo menos pelo que fazem, pelo que não fazem, nós já conhecemos, e muitos deles e delas, vocês já acompanharam aqui no Papo à Beça. E nós estamos de olho, porque o Papo à Beça está de olho, não é? Nós acompanhamos, nós observamos, nós fiscalizamos e nós cobramos a atuação de todos aqueles e de todas aquelas que se dispõem a dizer e a assumir o papel de nos representar na Câmara Legislativa e também no Executivo. Meu querido Totti, me diga uma coisa, meu amigo. Quem é Rodrigo Totti? Por que eu gostaria e qual o interesse que eu teria enquanto sua futura eleitora? Porque tem todo o processo, viu, gente? Não é assim, não. Esses 2 jovens são pré-candidatos.
Por que pré-candidatos? Porque eles só serão efetivamente candidatos quando da convenção partidária. O que é essa convenção? É uma assembleia onde vão homologar ou não os nomes dos pré-candidatos e das pré-candidatas. Então, há alguns requisitos que nós não vamos elencar agora, mas passando por essa convenção, os nomes, a gente diz assim, o nome passou pela convenção, significa, a convenção aprovou, e a partir da convenção, que vai acontecer em julho, os dois, esperamos, sejam efetivados como candidatos. Por enquanto, são pré-candidatos. Rodrigo Totti, por que você dispôs e colocou o seu nome para uma disputa partidária difícil? Não é fácil. Bom, Lúcia, como você muito bem colocou, por que eu resolvi tomar essa decisão de entrar para a política, né? E eu digo para todas as reuniões que eu ando fazendo, e eu ando conversando com a população do Distrito Federal, alguém tem que lavar o banheiro sujo. De forma que, se você disser, Totti, você gosta da política? Não, eu não gosto. Odeio a política. Mas alguém tem que lavar esse banheiro sujo. E estou entrando para a política, sim. Tenho um propósito muito claro, muito definido. E não tenho a pretensão individual como objetivo principal. Meu propósito é de âmbito coletivo, que isso falta hoje no DF. Quando a gente olha para as políticas públicas que envolvem as mulheres, por exemplo, e o meu setor, o educacional, a gente tem 90%, é um público feminino. Mães de alunos é muito mais presente dentro da nossa comunidade escolar do que, por exemplo, o próprio pai. As próprias professoras, enfim. Então, tem muita coisa que envolve quando eu tomei a decisão de vir pré-candidato a deputado distrital. A gente tem nossos princípios, nossos valores muito claros, e eu percebo que, na política, isso é colocado de lado. E, muitas das vezes, nós não temos representantes, gestores educacionais. E aí, está muito claro, por exemplo, a falta de gestão hoje que vivemos no DF. Seja na educação, seja na saúde, qualquer pasta que você analisar profundamente, vai encontrar falhas e falhas de gestão. E muitos daqueles que se colocaram, foram eleitos com aquela palavrinha, Lúcia, ao lado do nome, professor, infelizmente decepcionou, não por estar mal intencionado, mas por não ter a experiência na gestão educacional. Que isso é o que mais eu tenho como experiência. São 24 anos atuando como gestor educacional, vários projetos que colocamos dentro das escolas, de âmbito privado, e que a gente tem como ideia levar para o setor público, que carece muito, viu, Lúcia, de um olhar de atualização, uma gestão dos próprios recursos que a pasta disponibiliza, e que a gente vê que não chega de uma qualidade que deveria chegar ao aluno, infelizmente. E hoje o setor educacional vive uma crise muito grande. Você imagina o que era a internet há 15 anos atrás.
o que era a tecnologia há 15 anos atrás. O retrocesso de praticamente 2 anos sem aulas presenciais, hoje significa um retrocesso na educação de 15 anos. O número de evasão e abandono escolar representa um retrocesso de 15 anos. E aí eu pergunto, qual foi o movimento, ao menos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em correr atrás para minimizar esse prejuízo? Eu não vi, infelizmente. E aí, alguém tem que limpar o banheiro sujo, e eu não quero ficar a minha vida toda também limpando banheiro sujo. Quero ter minha vida de volta, tenho uma família maravilhosa, minha esposa Adriana, 2 filhos. Nessa nossa caminhada, perdi aniversário, por exemplo, da minha filha. Não estive presente em várias datas importantes, me dedicando ao bem coletivo, não ao individual. E eu percebo que muitos dos que estão na Câmara hoje estão lá para defender os seus interesses individuais. E aí a população paga um preço muito alto por escolhas erradas. Escolhas erradas que muitas das vezes esse cara que está lá, visando apenas o seu objetivo individual, ele consegue um apoio ou consegue um apoio, né, de algumas lideranças, de algumas entidades que o apoiam com interesses individuais. E o objetivo coletivo, ele nunca é visto ou priorizado. E a população, principalmente a mais carente, que hoje necessita da comida ali no prato, é a mais penalizada. Então, o nosso setor, ele envelheceu, houve alguns erros cometidos, de sucessão, de competência para se colocar na política. A gente realmente não dava a importância necessária para a política, e durante a pandemia isso ficou escancarado, e de fato, se você tem problema no setor público, você vai ter problema no setor privado. E se você tem problema nos 2 lados, você vai ter sérios problemas de violência, família desestruturada, que quando o pai, durante a pandemia, teve que ir à rua, não para trabalhar, porque ele já tinha perdido o emprego, mas ele foi em busca de alguma coisa para comer. O filho dele ficou em casa e o mundo do crime o acolheu com muita competência. E aí, a gente se surpreende no primeiro dia de aula letivo, dia 14 de fevereiro, com as brigas, né, em frente às escolas, e a maioria das pessoas que não estão no setor educacional se surpreenderam. Nossa, Mas, para mim, eu não tive surpresa nenhuma nisso. É o resultado, são os frutos sendo colhidos dos 2 anos, praticamente, de não escola. Então, eu decidi vir pré-candidato, sim, a deputado distrital, pelo Partido União Brasil. Estamos muito confiantes nessa nossa caminhada. E eu gostaria de citar aqui, minha querida Lúcia. Fique à vontade, Totti. Margaret Thatcher, quando ela dizia que a democracia não é eleger os melhores, mas para que os ruins não se perpetuem no poder. Hoje a gente fica numa discussão de âmbito nacional, que eu considero uma discussão idiota,
do lado A contra o lado B, onde todo mundo está do mesmo lado. E a população esquece dos 24 que estão lá dentro e esquece dos outros 503 que estão no Congresso, fazendo escolhas erradas, e depois a própria população paga esse preço. Então, eu não tive outra escolha que não fosse me colocar à disposição para a sociedade. Esse é Rodrigo Totti, o seu pré-candidato a deputado distrital pela União Brasil. Meu querido João, e você, meu irmão? Diz aí, você está ali quietinho na sua igreja. Quietinho não, né? Porque eu nunca vi pastor quietinho, porque cuida de muita ovelha. Sim. Você está ali naquela atividade intensa e, de repente, não mais que de repente, ou isso foi uma coisa pensada e planejada para você caminhar por esse meio político? Como foi isso? Conte para nós. Ô, Lúcia, você falou algo aí exatamente que não existe, não tem como ficar quieto, né? Diante das necessidades humanas, e precisamos verdadeiramente cumprir um projeto. Assim como o Totti falou, eu estou vendo a situação, a indignação. Uma época, quando eu fui vendedor, eu escutava muito vendedor, assim, no marketing, eu escutei uma frase de Napoleão Hill que dizia o seguinte: se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. E nós olhando para um lado e para outro, para Brasília, para o Brasil, nacional e distrital, nós vemos a indignação das pessoas, mas é como se não tivesse mais jeito. Alguns falam assim, não tem jeito, essa turma toda aí não vale nada, xinga, fala, grita, espraveja, tudo, mas ninguém toma atitude. E o povo nos procura. Eu sou um cidadão, como todos, como pastor, líder religioso, tenho uma família a zelar, tenho um filho que está terminando o curso de Direito aqui na minha frente, e nem todas as pessoas têm a praticidade, o trabalho, o fim, que é a coragem de fazer. Então eu acredito que, pelo privilégio da fé, do envolvimento da fé da palavra de Deus, estamos vivendo pela misericórdia. E aí, Brasília, você olha para um lado, olha para outro, olhando a necessidade das pessoas. Eu já faço um trabalho na minha cidade, onde eu moro, São Sebastião, e por onde eu passei como pastor, como igreja, aqui em Ceilândia, em Braslândia, Riacho Fundo 2, Itapuã. A gente vem fazendo um trabalho onde eu fui transferido de um lado para outro trabalhando, Recanto das Emas. E aí, criei a conclusão, vamos fazer uma ação social na cidade. Criamos o projeto e aí começamos a trabalhar. Pedimos ajuda, muitas vezes, ao Estado, o Estado não conseguia fazer. Eu falei, eu sou um cidadão e eu tenho capacidade e posso ajudar as pessoas. E aí foi aonde as pessoas nos procuraram e falou assim, por que o senhor não tenta? E teve um colega meu que falou até assim, Lúcio, ele falou assim, vai que der um azar, o senhor ganha. Eu não acredito. Esse gosta de vocês, João. Eu não acredito nessas coisas de azar, eu acredito no propósito de Deus. E eu estou aqui por um projeto, por um propósito. O que acontece? Uma das bandeiras que eu quero trabalhar, como um todo, é na justiça social. A gente vê a necessidade, eu moro numa cidade terrivelmente prejudicada. Nós estamos precisando de creche para as nossas crianças. Nós vemos a situação dos 24 que está aí, dos 513 que está aí no federal, nacional, federal, legislativo, e nós olhamos para um lado e para o outro. Eu moro em São Sebastião. São Sebastião, eu até digo para a galera que é a melhor cidade de Brasília. Porém, nós não temos uma creche. São Sebastião é uma cidade dormitória. As mães saem para trabalhar e deixam a filha com a tia, com a avó, com o amigo, com não sei o quê, com o irmão mais velho, sujeito até a ser denunciado pelo Conselho Tutelar. Alguns passam, correm o risco. E eu quero ajudá-los com projetos sociais. A bandeira da mulher, como a senhora falou, é uma das bandeiras que defendemos. Nós conseguimos, através de parcerias, já estamos fazendo esse trabalho. Já estamos fazendo um trabalho social através de outros parceiros, outras alianças que fazemos, inclusive com profissionais da psicologia, da educação, nós temos do direito, a parte jurídica, e aí nós temos feito, inclusive no ano passado, fizemos várias ações sociais na cidade. E o que acontece?
A identificação é que Brasília precisa fazer mais, ou seja, os deputados, os responsáveis pela cidade, o distrital precisa trabalhar fiscalizando essas coisas. Por quê? É como se a cidade ficasse à mercê do sofrimento. Eu vi uma frase ali, passando numa cidade que eu fui fazer uma reunião, acho que foi Santa Maria, foi um bate-papo lá, e eu vi uma frase, um outdoor escrito assim, a TVN Brasil está me ouvindo agora, viu? Escuta isso. Eu escutei uma frase assim, eu vi a frase lá, a saúde está doente. E isso me impactou. Então eu comecei a me prontificar para aceitar o desafio de cuidar melhor do nosso povo. Um cidadão que vê o seu colega do lado sofrendo, um pai de família, uma mãe de família, como fazer? E isso é justiça social. Isso não é pesado se todo mundo fizer um pouquinho. O deputado tem como trabalhar, traçar melhor os seus processos. E isso, nós vemos São Sebastião, nós precisamos, por exemplo, estamos lutando em prol, tem até uma placa lá da construção da Casa da Mulher Brasileira, porque a violência doméstica está grande. É a violência doméstica. Aí eu comecei a pensar, São Sebastião, por que não São Sebastião? Começando por São Sebastião. Já tive conversando até com a ministra, mas não é bem assim, tem que começar pelo legislativo. Pelo legislativo. É nós temos capacidade de fazer isso. Só que tem vindo algumas emendas, alguns têm lutado, têm guerreado, eu não sei se é por falta, porque existe pessoas e processos. Está faltando um balancear. Você me perguntou ainda há pouco, antes de eu chegar, sobre o partido. Eu estou vindo de um partido que era uma das minhas preocupações, Partido Democracia Cristã. Partido hoje, chapa pura, se posso falar. Eu tenho um candidato ao Legislativo, tenho um candidato federal, e eu estou com o meu candidato, Lucas Salles, ao governo de GDF, meu pré-candidato. O pré-candidato ele está preparado, a chapa pura, preparada. Pré-candidato com vice e tudo. Nós estamos preparados para fazer um trabalho para levar as pessoas a entender a necessidade, sim, porém, com responsabilidade. A responsabilidade de cuidar das pessoas, a responsabilidade de fiscalizar a nossa saúde que está doente, a educação e o trabalho. Brasília, eu estava analisando. Eu trabalhei um período no Ministério do Trabalho e hoje eu estava analisando, nós somos mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. Brasília está o índice de desemprego terrível. Como fazer? Por que nós não vamos criar situação? Na minha cidade, São Sebastião, por que não vamos destinar projetos para lá? Os projetos sociais, eu sei que tem como. Aí eu estava analisando aqui, como oferecer essa liberdade para esse povo. O povo está indignado, mas estão de braço cruzado. A senhora perguntou por que eu estava na minha igreja, quieto ou não, e aceitei o desafio. Porque as pessoas parecem que estão atadas, sem coragem de falar. Eu acredito que, eu não sei se é porque eu já tenho alguns 27 anos familiarizado com o microfone, pregando o evangelho, cuidando de pessoas, fazendo muitas das vezes o que o Estado não está fazendo, saindo nas ruas da madrugada para levar sopão, para levar agasalho para as pessoas, saindo nas Cracolândia, evangelizando as pessoas, levando as pessoas dependentes, químico para as casas de recuperação, aquilo que o Estado não está fazendo. Então nós estamos fazendo isso. Eu falei, por que não fazer isso com a caneta na mão? Por isso que eu aceitei o desafio de me tornar um pré-candidato ao Distrito Federal. E assim estou aqui. E eu quero poder ajudar Brasília. Muito bem. Esse é o nosso pré-candidato a deputado distrital pelo PDC, João Rodrigues. Já gravaram esse nome, João Rodrigues, PDC? Rodrigo Totti. Adoro esse nome, Totti. Ele é sonoro, não é? Rodrigo Totti. Gente, eu não posso deixar de comentar aqui, porque esse programa é altamente interativo. Acima de ótima. O nome dela é Acima de ótima. Gente, essa mulher é maravilhosa. Uau, boa noite a todos. Boa noite para você também, querida Andréia Mila Eloy da Silva. Boa noite a todos. Nosso pré-candidato João Rodrigues. Lucas Salles manda aqui várias palminhas. Ruth Maria Abreu desejando boa noite, eu desejo a ela também. A Ruth Maria diz assim, temos que trazer conhecimento em todas as áreas. E olha quem está nos assistindo aqui, rapaz, companheira Lúcia Seixas, minha amiga querida, grande líder desta cidade, gestora educacional, dona do Colégio Conexão, aqui em Taguatinga, além de ser a primeira vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Taguatinga. Lucinha, ó,
Beijinho no seu coração. E ela está torcendo por você aqui, Totti, Grande de amiga. maneira incondicional. Ela disse, estou sentindo falta da água, sabe, gente? Rodrigo Totti, nosso pré-candidato a deputado distrital, esperando essa vitória. Muito bem. A Ruth disse assim, 2018, gente, decepção total. A Suelene Balduino Nascimento disse, João, o DF precisa de você. E a Ruth continua dizendo, projeto social é a saída única para ajudar as mães. Acima de ótima, que deve ser maravilhosa, disse assim, esse é o meu pré-candidato a deputado distrital, João Rodrigues, por um DF melhor para todos. A Zilda Azevedo, boa noite, Zilda, muito obrigada por estar aqui conosco. A Andréia continua dizendo, tenho certeza que nosso apóstolo e pré-candidato a deputado distrital, João Rodrigues, fará um excelente trabalho. Antes mesmo de ser candidato, ele já faz e faz o melhor para todos. Um beijo no coração de vocês. É uma alegria poder contar com a participação de todas e de todos aqui no Papo à Beça, com Lúcia Bessa e hoje com João Rodrigues e Rodrigo Totti. Totti, me diga uma coisa. Nós estamos aí vivenciando, como vocês mesmos falaram, momentos difíceis, muito difíceis no Distrito Federal. Nós estamos vivendo uma crise de falta de credibilidade nas instituições públicas. E essa falta de credibilidade, ela perpassa, sem dúvida nenhuma, perante a Câmara Legislativa. Sim. Não é? Nos 24 componentes, nós temos ali pouquíssimos que fazem uma oposição séria, né? Uma oposição em prol da população que o elegeu e não, ou a elegeu e não, ali na Câmara Legislativa. E hoje nós estamos, todos os dias, vendo o caos na assistência social do Distrito Federal. Como é que você se posiciona, Rodrigo Totti, em relação a essa calamidade que o Distrito Federal vem sofrendo em relação à situação de extrema vulnerabilidade das famílias carentes e famílias que necessitam de um atendimento célere e sério e estão como estão, dormindo nas filas sem atendimento? Exatamente. Lúcia, tem aquele ditado popular que diz que o brasileiro tem memória curta. Então, eu gosto sempre de trazer na memória como foi aquele dia 12 de março de 2020, onde às 21 horas foi decretado pelo chefe maior do Executivo o lockdown Geral. em todo o Distrito Federal. E foi um susto muito grande para quem é do setor educacional. Aquela correria para a gente informar as famílias, informar a toda a nossa comunidade escolar que, no dia seguinte, não estaríamos com as portas abertas. E, às 11 horas, a gente disparou aquele comunicado. A Lúcia Seixas está aí nos acompanhando, grande amiga lá do Colégio Conexão, em Taguatinga Norte. Foi um desespero total. E, naquele momento, o Distrito Federal tinha um casal infectado no Lago Sul. Pouca gente lembra disso, né? Um casal infectado no Lago Sul, você decreta um lockdown em todo o Distrito Federal. Fechou-se tudo. Obviamente que aquilo não duraria por muito tempo, porque o povo ia morrer de fome dentro de casa. E assim a gente sofreu essas consequências de sucessivos decretos, e a gente viu e percebeu o quanto o governo foi despreparado, desorganizado, e faltou muito com, principalmente, o lado social. Hoje, o Distrito Federal, esse período está sendo considerado pós-pandemia, mas a pandemia não acabou ainda, o DF passa fome. Foi a unidade da federação que mais empobreceu no Brasil. Isso é muito grave, onde você tem o maior PIB nacional.
Onde foi que o DF errou? Quem foi que errou? Atualmente, recentemente, a gente teve um deputado da base governista afirmar numa entrevista que dinheiro tem, o que falta é gestão. Quer dizer, então está muito claro para mim e para toda a população que não é a falta do dinheiro, mas é a falta de competência na gestão desse dinheiro, na gestão desse recurso. E, novamente, eu afirmo, as decisões da sociedade, ela é impactada diretamente na própria sociedade. As escolhas certas, não cabe a mim também dizer o que é certo ou o que é errado, mas a população precisa abrir o olho e se lembrar, pelo menos, em quem apoiou e em quem votou em 2018. Reflita aí, você de casa. Lembre, em quem você votou em 2018? Essa pessoa te representa hoje? Você está satisfeita com o trabalho que ele desempenhou ao longo da pandemia? Lúcia, a gente vem e cai no absurdo do sujeito fazer uma entrevista, ele dá uma entrevista, concedeu uma entrevista, dizendo que a pandemia atrapalhou o mandato dele. Isso é dito recorrentemente por vários agentes públicos. E, ora, não é na crise que o bom agente público ele se destaca? Com certeza, com certeza. Eu só quero dizer que, rapidamente, que a Ruth disse assim, só para completar a sua fala, 2018, decepção total. É isso, o sentimento da população é esse, de decepção. Porque, e aí esse agente público, ele diz que a pandemia atrapalhou o mandato dele, era onde ele mais deveria ter mostrado serviço, mais ter trabalhado. Foi onde ocorreu justamente o inverso. Foi onde ele menos trabalhou, foi onde ele se escondeu, com medo de se posicionar. Não teve coragem. Lúcia, política é coragem. Se o sujeito não tem coragem de se posicionar, de fazer, de defender o povo que o elegeu, desculpa, mas ele não merece ter esse reconhecimento novamente em outubro de 22. E digo o seguinte, Lúcia, eu estou entrando para a política, e o nosso projeto ele não se resume a outubro de 22. Não se resume a isso. O setor educacional ele tem um grupo de agentes públicos importantíssimo, que faz parte do escopo principal, que são os conselheiros tutelares. Ele faz a ponte com a família. Então, é mais do que necessário a gente ter a escola com diálogo direto com o conselheiro tutelar, que vai ter esse diálogo diretamente com a família. E a gente tentar resgatar essas crianças e jovens que a gente perdeu para o mundo do crime. Esse é Rodrigo Totti. Rodrigo Totti, pré-candidato a deputado distrital pela União Brasil. Nós estamos vivenciando no Distrito Federal, e aqui não é diferente dos outros estados da federação, situações difíceis, onde um sistema de saúde escolhe quem vive ou quem morre. Onde nós temos, em menos de 30 dias, 3 feminicídios. 2 acarbonizadas. A outra foi encontrada agora, a nossa Viviane, estrangulada, afogada. E nós tivemos uma CPI do feminicídio, João, onde a Câmara Legislativa resolveu apurar a responsabilidade do poder público nas mortes das nossas mulheres aqui do Distrito Federal. Essa CPI do feminicídio foram 11 meses de trabalho e 509 laudas que foram construídas a partir desse estudo. E nós estamos, até hoje, esperando o resultado das recomendações que foram dadas, ou melhor, que foram emitidas a partir da CPI do feminicídio. Não é? Nós queremos ouvir
as respostas dos órgãos públicos que foram suscitados a partir da conclusão da CPI do feminicídio. E nós também, João, ficamos aí aguardando a CPI da pandemia. CPI esta, que não veio. Como é que você se posiciona, João, em relação a isso? Não, na realidade, a CPI da pandemia, como você falou, ou do feminicídio, vai ter coisas que eu só teria respostas mesmo quando eu tiver com a caneta na mão. Hoje, como pré-candidato, tem coisas que eu não tenho como utilizar da ferramenta. De uma coisa eu tenho certeza. Nós estamos, o colega Totti falou muito bem, que a sujeira está aí. O que nós temos que fazer é trabalhar, e o que já foi feito, o que já está, não pode mudar mais. Infelizmente, como foi dito na meia-noite do 19 para 20 de 2020, o lockdown, a partir daí começou o sofrimento mental, as pessoas estão com estresse mental global. Então, com relação aos projetos da CPI, das CPIs que tentaram mandar para frente, infelizmente, hoje o que eu penso, o que eu poderia pensar, Lúcia, não vai poder mudar. O que eu vim aqui para falar o seguinte, eu quero a oportunidade de cumprir um projeto pela indignação que eu já estou. Eu estou indignado com tudo que não foi feito, mas eu indignado longe não vai adiantar. Então, eu estava analisando que, como você falou, eu moro numa cidade que é a segunda cidade vítima de violência doméstica do Distrito Federal. As mulheres estão pedindo socorro. Agora, independente foi da pandemia, claro que não. Não foi por conta da pandemia, que isso já existia. Existem coisas que vão só prorrogando, vai passando de ano em ano, de governo em governo, e a história é a mesma. Se você analisar as coisas básicas da chuva, a situação da chuva, o asfalto, as escolas, as reformas das escolas, então não é simplesmente a questão da CPI da pandemia ou do feminicídio. Não. O que eu penso? O que eu penso? Nós estamos aí com a necessidade abrangente das pessoas, das mulheres, por exemplo, ter um abrigo. Um abrigo, porque nós até vamos lá, fazemos os primeiros socorros, mas ela vai para onde? A criança não tem creche. E aí, o meu propósito, o meu projeto, o meu ideal pensamento, Lúcia, é para hoje, eu quero começar o primeiro projeto para 2023 fazendo prevenção. Nós temos que prevenir, fazer com que isso se cumpra. A CPI foi feita e passa de um para outro. E eu acredito que vai terminar o governo e não vai ter resposta. Nem eu tenho resposta, aqueles que estavam lá, e eu espero que venha realmente a nova política, o novo tempo. E o que eu quero? O que eu preciso? Eu preciso de um DF melhor para todos, não para uma classe, mas para todos. Então, às vezes, nós pensamos, a CPI do Covid não deu em nada e não vai dar, porque não vou conseguir, distritalmente falando, vai ser cancelado, o fulano votou, não vai finalizar. O mandato vai acabar. O feminicídio, da mesma forma. O que nós precisamos é tirar a sujeira. E como fazer isso? Com proposta, com trabalho, com coragem, como o Totti falou, com coragem. Esse é o desafio, por isso que eu aceitei o desafio. Eu me coloquei à disposição, com coragem, para cumprir o projeto. Tem uma equipe trabalhando, uma equipe técnica, como eu falei, de processos, pessoas e processos. Às vezes vem as emendas para cumprir o projeto, ou o processo, a emenda, mas não tem, o processo não está pronto, vem só a emenda, o dinheiro volta para outro lugar e cria-se um monopólio e não funciona, a saúde não funciona, a educação não funciona. Por que acontece com a pandemia? Os médicos estão doentes. Os médicos estão precisando de ajuda. Mas eu não vou lá no hospital. Na realidade, eu até falei em uma outra conversa que eu tive, eu me sinto até responsável, porque eu nunca fui lá no hospital para ver com o diretor do hospital. Eu, particularmente, João Rodrigues, eu não fui para saber a situação dele e ir lá na Câmara reclamar, porque às vezes nós olhamos para os maus tratos das pessoas e esquecemos da situação dos médicos, a parte da saúde. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos. E aí, como que vamos fazer? A política pública, para isso, precisa estar na palma da mão. Um dos nossos projetos para a Câmara Legislativa, hoje como pré-candidato para o futuro,
é o DF na palma da mão. Nós temos aqui as redes sociais, nós temos como cumprir. Alguém me perguntou assim, se o senhor for eleito, qual seria um projeto, como que o senhor ia fazer se o senhor for oposição? Eu falei, o DF na palma da mão. Todas as pessoas têm direito de saber o que está acontecendo. Precisamos ter uma transparência. Por que nós não temos ainda o resultado das CPIs? Porque parece que não tem uma transparência. Tem coisas que ficam camufladas, nós vemos lá no final e você não pode opinar, você não pode falar. Tem um grupo fechado que trabalha em cima disso. E isso tem que mudar para Brasília. A educação, dentro da cultura, a educação, o trabalho. O Ministério do Trabalho está lutando para gerar emprego como? Se os PRODF de Brasília não estão tendo desenvolvimento. Como é que nós vamos fazer isso? Então hoje eu vim aqui para dizer, Brasília, no ano de 2023, vai ter uma inovação, vai mudar. Porque pessoas como eu que estou aqui, eu vim aqui para dizer que eu quero, sim, eu quero a oportunidade de cumprir um projeto. Por isso que essa prévia de fazer com que Brasília melhore, um DF melhor para todos, é para levar as pessoas a entender que não vai ficar nenhuma CPI empacada. Alguém, como o Totti falou, tem que ter coragem de votar. De chegar lá e falar por que está votando e cumprir o projeto. Esse é João Rodrigues. João Rodrigues, seu pré-candidato a deputado distrital pelo PDC. Gente, muita gente participando. Inclusive, eu uso o termo democracia cristã, porque as pessoas, na verdade, nossa sigla é descer, e eu não gosto desse negócio de descer, eu quero é subir. E aí, eu estou usando democracia cristã. Falei com o meu presidente... Essa foi boa. Como é que é, João? Não é PDC, não, né? Vamos utilizar... Democracia cristã. Isso, democracia então, muito bem, cristã. Gente. Para não descer, para subir. Tá muito bem, eu gostei. É nosso pré-candidato pela democracia cristã. Muito bem. Olha, gente, muita gente participando. Marlúcia Faustino diz assim, João Rodrigues, por um DF melhor para todos. Marlúcia, um beijo para você, minha querida. Obrigado por estar conosco. Zilda Azevedo, tenho certeza de que meu pré-candidato distrital fará um ótimo trabalho. Mário Lima, parabéns, Lúcia Bessa, você é demais. Mário, querido, beijo grande para você, esse papai maravilhoso, presente, que nos orgulha. Estou ligado, na TVN no programa. Obrigada, querido. A Ruth diz, Lúcia, eu sou a Ruth dos Ataques. Oi, Ruth. Um beijo, essa mulher que tem um projeto maravilhoso, né, que impacta vidas. Ruth, você é 10. Obrigada, querida. MC Gabriel, irmão, querido, por um lugar melhor e desenvolvimento constante para a nossa população. E ele diz ainda, abraço, Lúcia, minha amiga, um beijo para você. Mário Lima, rainha da TV. E aí, meu rei? Marlúcia continuou, precisamos de um porta-voz. E o Mário Lima disse, Totti, um abraço, amigo. Cara ímpar, Brasília está precisando de gente assim. Beatriz Bessa, que não por acaso é minha filha, manda aqui umas palminhas para você, minha filha linda, maravilhosa. A Ruth disse, meu candidato foi a maior decepção. Rutinha, eu estou quase lhe perguntando qual é o nome dele ou dela, minha irmã. Porque a gente precisa saber para não votar. Sim. E essa fala de Totti é uma fala muito importante. Nós precisamos conhecer, sim, e precisamos lembrar quem nós demos o nosso voto. Precisamos fiscalizar, acompanhar ainda no site da Câmara Legislativa, verifique os projetos de leis que foram apresentados, mas, sobretudo, veja também nas mídias aonde está indo o seu candidato anterior, aquele que ganhou, ou aquela que ganhou, se ela está indo ou se ele está indo ao encontro da base que a elegeu, ou que o elegeu, se ela ou ele ainda se lembra de você, não é? E se ela ou se ele fiscaliza o executivo, quando a UPA não atende, quando o médico não está, quando a saúde escolhe quem vive ou quem morre, quando o CREAS e o CRAS não atende, não é verdade? Então, quando a gente quer creche para colocar nossas filhas e filhos, então, irmãzinho, ó, fique atento, fique atenta. A Andréia Mila disse assim, dinheiro tem, o que falta é competência e gestão, exatamente, com você. E pensar em um contexto todo, não apenas no individualismo. Foi a fala do nosso querido Totti. A Marlúcia, mais uma vez, disse, João Rodrigues, por um DF melhor para todos. Andréia, isso mesmo, pré-candidato João, acima de ótima, que é maravilhosa. É verdade, esse amparo à mulher é uma necessidade de urgência, assim como outras demandas em todo o Distrito Federal. Parabéns por esse papo acima de ótimo, Lúcia Bessa. Obrigada, querida.
Eu acredito que está surgindo um novo tempo de esperança no DF. Eu estou com você, João Rodrigues, por um DF melhor. Sozinhos somos fortes, mas juntos somos imbatíveis, assim disse Rose Pereira. Bom, agora eu quero fazer mais alguma provocação aí a vocês. Antes, nós estamos no finalzinho já do nosso programa, então eu vou pedir que vocês sejam sucintos agora, porque a mesma pergunta é para os dois. Queridos, nós estamos aí na iminência de uma disputa política onde nós, população do Distrito Federal e deste país, depositamos as nossas esperanças. Eu não estou saindo aqui na tela. A gente deposita as nossas esperanças. E nós temos um país que é o 5º do mundo que mais assassina mulheres. Nós temos no Distrito Federal, Ceilândia, que é a cidade que está há mais de 20 anos no ranking da cidade que mais assassina mulheres. O segundo lugar, ele oscila. Às vezes é São Sebastião, não é? Às vezes é Samambaia, o segundo lugar oscila. Mas o primeiro lugar, infelizmente, ainda é da minha cidade, nossa cidade querida de Ceilândia, há mais de 20 anos. E as nossas mulheres estão sofrendo e sofrendo muito. São várias tentativas de feminicídio, são vários feminicídios, não é? Daí a CPI do feminicídio, por conta da luta constante das mulheres, e a falta de representatividade de mulheres no parlamento. Vocês dois homens, a fala de vocês agora nessa pergunta é muito importante para mim e para as mulheres que estão nos assistindo. Nós temos 24 cadeiras na Câmara Legislativa, apenas 3 assentadas por mulheres. Nós temos 81 cadeiras no Senado Federal, apenas 12 assentadas por mulheres. Nós temos 513 na Câmara Federal, apenas 77. O que fazer para melhorar e para minorar essa situação de desigualdade? Bom, eu entendo Desculpa, que... 1 minuto para você e depois 1 minuto para você. Obrigado, Lúcia. Eu entendo que a mulher, a liderança feminina, ela precisa aparecer. Ela precisa se colocar à disposição. Lembrando que hoje, dentro dos 24, dentro da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, a gente tem a deputada Júlia Luci. Ela vem fazendo um brilhante trabalho. Ela, sim, eu tiro o chapéu para ela, e hoje ela é pré-candidata a deputada federal. Comigo na Câmara, eu vou dar prosseguimento ao trabalho que ela vem fazendo hoje de âmbito distrital. E agora ela vai querer, logicamente, estender o trabalho dela em âmbito federal. Acredito muito na candidatura dela, é uma mulher muito convicta, e lembrando assim que o meu setor, o educacional, ele é baseado com mulheres. Então, a pauta feminina, automaticamente, ela vem comigo. Não tem como eu fugir dela, e muito mesmo ser entendido como oportunista em abraçar essa causa. De maneira nenhuma. Eu tenho muitas mães de alunos, e várias situações já vivi com relação à violência do homem contra a mulher, e te asseguro, viu, Lúcia, eu sou um defensor natural, não aquele oportunista que surge para querer ter uma visibilidade. Fala importante. Aquela visibilidade em cima de uma pauta que é muito importante e precisa de pessoas experientes para que saiba defender com firmeza essa pauta. Rodrigo Totti, nós já agradecemos a sua participação. João, diante disso, diante desse cenário aterrador para as mulheres, para a maioria da população do Distrito Federal, como é que você se posiciona? Lúcia, na realidade, eu hoje eu digo que eu sou um privilegiado. Eu sou filho de mulher, sou casado com a mulher, tenho 3 filhas mulheres, tenho 2 netas mulheres, sou pastor da igreja, que a maioria é as mulheres, convivo com a maioria das mulheres e eu vejo a coragem nas mulheres. O que está faltando é atitude. Estava faltando, mas eu estou vendo pessoas como você, que está aqui e se lançou para esse desafio. Você está de parabéns. E assim, outras mulheres que eu vejo aí enfrentando a realidade, como ele falou da Júlia Luci, e outras que eu vejo. Só que eu acredito que pode melhorar. Nós vamos trabalhar para encorajá-lo, vamos dar as ferramentas necessárias
para poder fazer cumprir esse projeto, porque as mulheres estão assim assustadas com a situação real da vida. Mas as mulheres têm capacidade, sim. As mulheres se dedicam até mais do que os homens, eu vejo isso. As mulheres têm uma dedicação, mas ainda há uma desigualdade, que isso tem que mudar. Eu acredito que dentro da bandeira em defesa da mulher, que nós vamos fazer, é fazer cumprir, fazer com que a mulher se sinta totalmente à altura não simplesmente de competitividade, mas de trabalhar com coragem, com sabedoria e fazer um governo melhor para todos. Eu sou casado, a minha esposa é psicóloga. Nós estamos lutando para encorajar as mulheres a assumir os seus projetos, a empresa, a política, todos os reinos. Obrigada, João. Eu tenho que interromper vocês, me perdoem, nosso tempo já está esgotando e eu quero dizer a vocês o seguinte, amigas e amigos queridos, que alegria poder receber esses dois homens aqui. São duas opções, amadinhas, amadinhos. Após a convenção, a ratificação, a homologação das referidas pré-candidaturas, são opções que nós temos aqui nessa nova geração política do Distrito Federal. Olha, Ruth, eu não tenho jeito de não ler o que você falou aqui, meus minutos estão acabando, mas a Ruth disse assim, Lúcia, dá para fazer uma lista de decepção? Ainda bem que a população já não está tão esquecida. Nós colocamos lá e vamos tirar. Muito bem, minha amada. Eu estou sem palminhas aqui, porque nós estamos com um rapaz que chegou agora, mas essa frase eu vou ler no próximo segunda e nós vamos pedir as palminhas para você, minha querida. Suelene, obrigada querida, por estar aqui conosco. Marluce Faustino, Andréia, obrigada, um beijo para vocês. Esse é o seu Papo Aberto, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. Eu quero agradecer esses dois homens que têm uma história de vida dedicada à população do Distrito Federal e agora eles pretendem fazer um pouco mais, pensar no coletivo. Rodrigo Totti, João Rodrigues, Lúcia Bessa e você aqui no Papo Aberto, porque afinal de contas, minha amada e meu amado, o que nós queremos é viver, mas o que nós exigimos é viver livres de toda violência, de toda opressão, de toda discriminação, de toda transfobia, de toda lesbofobia, de todo racismo, de toda subrepresentação feminina e com muito amor no coração. E até o próximo Papo Aberto com Lúcia Bessa, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento. Primeiro lugar absoluta.